Olá, Rio Vistas. Hoje estamos aqui para discutir um pouco o Rio Ave 0, Estoril 4. Não muito melhor que fosse 3, mas foram 4, é um facto. Antes de irmos ao jogo, queria só pedir-vos para subscreverem o canal, por favor. E se puderem, metam um like no vídeo, comentem ou partilhem, por favor. Falando um bocado do jogo, eu fui, mas estava demasiado revoltado, por isso pedi ao Daniel que fizesse a sua análise, que me explicasse o jogo como se eu não tivesse visto o que é que ele viu. O Sintrense Rio Ave foi um jogo que aconteceu nos Arcos. eh, e mais uma vez temos uma equipa, obviamente estava a brincar, mais uma vez temos uma equipa apática, descomprometida, sem os mínimos critérios para competir na primeira divisão. Eh, a expulsão foi a melhor coisa que podia ter acontecido ao Rio Ave, porque isso acaba por servir um pouco de atenuante, desculpa para o que é que se passou no relevado. Mas eu acho sinceramente que ontem as pessoas sentiram aquilo que eu também senti, fiquei com essa sensação. Ah, uma equipa que, mesmo antes da inferioridade numérica, uma equipa sem qualquer tipo de brio, sem qualquer tipo de domínio, um conjunto de escolhas feitos pelo treinador, uma volta depois de um jogo com o Estoril em que, apesar de não ter entusiasmado, apesar de não ter deslumbrado, quando mudou para uma linha A4, o Rio Ave conseguiu dar a volta ao marcador e apresentar outro tipo de dinâmicas. Ontem voltamos outra vez à linha de 5. Eu estava à espera de começar com uma linha de 4. Para além do mais, temos voltado para uma linha de 5. O Sotiris achou boa ideia, jogando em casa contra o Estoril, que se não me engano estava até atrás de nós na classificação. Na classificação. Achou por bem, para além da linha 5, ainda meter dois médios defensivos, sendo que um deles até é central, o Natói, e ainda acrescentou o Liabas. Entregando assim o meio-campo uh, à equipa adversária, tendo só duas pessoas para destruir, sendo que uma nem destrói, possivelmente com uma equipa que tem um dos melhores meio-campos se retirar da liga, se retirarmos os grandes. A sensação, só para a primeira intervenção, certamente iremos abordar isto. A sensação com que eu fiquei, eu acho que foi geral, porque a verdade é que aos 62 minutos, 63 minutos, acho que é 62, quando o Estoril chega ao 3-0, nós temos uma debandada total do Estado dos Arcos. E é algo que já tinha sido, se não me engano, na primeira ou segunda jornada, tínhamos falado aqui que tinha acontecido em casa, primeira ou segunda jornada em casa, que tinha acontecido aqui de alguma forma no estádio dos Arcos, mas como ontem eu não vi. Aos 63 minutos, nós temos se calhar um quinto das pessoas, porque o nosso número de espectadores ontem foi 2030 e tal pessoas, estavam cerca de 80 a 100 pessoas, portanto. Eu se vi ontem a sair 200, 300 pessoas aos 60 minutos logo e depois mais durante o resto do tempo, não estou a exagerar, tu estavas lá, Tiago, certamente também viste. Portanto, como primeira intervenção, ontem tivemos um Sintrense Rio A, basicamente. Vi, até fiz um post no canal no nosso Facebook, uh, onde mostrava precisamente a debandada das pessoas. É engraçado teres tocado no termo Sintrense Rio Ave, porque eu durante o jogo de facto comentei com um amigo meu que perguntei-lhe o que é que ele achava pior, Sintrense ou o jogo que estávamos a ter. João Paulo, Não, o bom jogo foi dia. pior, claro. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Ahm, Várias das coisas, eu acho que vamos estar.
em sintonia em várias coisas. Isso, infelizmente, é normal. Infelizmente, porque é tão evidente o que está a passar que é normal que Rio a vistas lúcidos, com um bocadinho de mínimo de conhecimento de futebol e de acompanhar o clube, tenham mais ou menos um conjunto de ideias semelhantes. Claramente, Sotiris falhou. Peço desculpa. Falhou. Eu atribuo esta derrota pela primeira vez de uma forma muito clara ao Sotiris. E para mim, o Sotiris, eh, não vou dizer que chegou ao fim da linha, porque não sou eu que decido, mas eles, ao fim deste tempo todo, já não é possível continuar a dar o benefício da dúvida. Um, o 11 que ele escolhe, com dois médios defensivos e nenhum médio. É uma coisa insólita. Deve ser, também estamos a fazer história, né? Deve ser a única equipa no futebol português que joga em casa com um adversário do mesmo campeonato que está e continua a estar atrás da tabela, salvo erro, e com quem jogamos e não temos um médio de ataque. Temos dois médios, temos três de centrais, dois laterais, dois médios de cobertura e não temos um médio para ligar o jogo, um Aguilera, um Pullman, um Graça, enfim. É insólito, absolutamente insólito, não dá para perceber. Entramos logo a perder. Depois, logo no segundo momento, o Rio Ave, como costuma acontecer quase sempre, amorfo, apático. Sofre a expulsão, mas até naqueles 20 minutos não tem rigorosamente nada. Há uma tentativa do André Luiz. Há basicamente, o guarda-redes do Estoril não tocou na bola durante os 90 minutos. A equipa sofre o golo. Podemos depois falar na questão de qual foi a opção do Panzo, se foi boa, se foi má. E depois, ao intervalo, quando já se percebia, o Real estava para 2-0, percebia-se que aquela equipa, como estava, não conseguia e que era preciso fazer alguma coisa. O treinador não faz nenhuma alteração ao intervalo. Mas 5 minutos depois, aos 51, neste caso 6, chama dois jogadores. Isto não cabe na cabeça de ninguém. O que é que aconteceu em 6 minutos que o treinador tenha percebido que ia mudar em relação aos 45 minutos anteriores? Estas alterações fazem-se ao intervalo, estudam-se, planeiam-se, organizam-se para os jogadores a aquecer. 5 minutos depois do intervalo, ele chama dois jogadores. Portanto, foi uma sucessão de erros. Pois, claro, já sabemos que, pela sua maneira de ser, ele também não transmite aquela vivacidade, aquela energia para dentro do relevado. E, portanto, foi do princípio a fim um desastre do ponto de vista de Sotiris. Atenção que ele não é o único culpado, evidentemente. Os jogadores também, continuo a dizer, têm que render mais. Não se percebe ali alguma falta de compromisso, alguma falta de envolvimento, não sei. Mas também, mais uma vez, o treinador não pode ficar alheio a isso. E a única coisa que se safa é depois, no final, aquela análise lúcida dele, dizendo, por um lado, o pedido de desculpas e dizendo que a culpa não foi só do vermelho. Aí eu acho que ele esteve realmente bem porque podia-se refugiar na questão do vermelho. Termino dizendo outra coisa que me parece absolutamente insólita e, e nunca vista. Bem, este nunca é o adepto a falar. Em pouco mais de 3 semanas é a segunda vez que o Sotiris pede desculpas. Pediu desculpas no Sindrense e pediu desculpas agora. Pá, quantas vezes vai ser preciso pedir desculpas? Pá, imagino que todos nós os três temos filhos, uns mais pequenos, uns maiores, ou nós também fomos filhos, ou nossos patrões. Quantas vezes o nosso patrão aceitará as nossas desculpas e continuaremos a fazer as mesmas coisas? Ou seja, daqui a 15 dias haverá outro pedido de desculpas e andaremos nisto quanto tempo? Portanto, por todos estes motivos, para mim, só Tiri chegou ao fim da linha. Muito bem. Sotiris out. Hum, é assim, eu acho que não vale a pena fazermos uma análise individual. Eu acho, pegando um bocado no que tu disseste, acho que relativamente ao vermelho, acho que o vermelho é desnecessário e compromete ali o jogo todo. Contudo, acho que é o fim de linha para o Sotiris. A equipa está completamente
desunida, a equipa não acredita nele. Estou no final do jogo, não sei se vocês ficaram, ou melhor, Sim, eu fiquei. pelo menos eu sei que o Daniel ficou. Tu não olha lá para cima, o Daniel está Não, mais ou não, menos. estive lá até a equipa sair ir para o balneário. E eu reparei que os jogadores falavam com o Walter, falavam com o Vítor Gomes e notava-se que havia ali não é um Atenção, desagrado, ao Tiago, uma espécie de quando o árbitro marca o final do jogo, o Sotiris demora 10 segundos a entrar no balneário. Pois, eu também ia falar Pronto. disso, porque quer dizer, acabou por deixar os jogadores virem ao pé dos adeptos assumir as culpas sozinhos, embora tenha dito que a culpa é dele depois na flash. Eu até achei que ele já ia sair direto para o aeroporto, já nem passava pela flash. Se me permites, já que falaste nisso, para mim é completamente irrelevante se ele vai diretamente para o balneário, se fica a bater palminhas, fica. Numa situação destas, uma pessoa, eu tirei uma foto e depois posso publicar também no blog Reis do Ave. A foto foi tirada aos 62 minutos. Um treinador completamente apático, encostado no banco, sem dar uma única indicação para dentro do campo, muito motivacional, sendo que até ao final do jogo eu só havia dar uma indicação, que foi dizer ao Gual para jogar a médio, para baixar. Portanto, eu até preferi que ele não viesse ter com os adeptos, para mim é completamente irrelevante. E até acho que o que os jogadores ontem fizeram, eh, eu percebo quando as coisas são positivas e vêm-se aos adeptos bater-se palmas. Percebo que nós, adeptos, possamos demonstrar insatisfação durante o jogo, mas para ver o que vi ontem, que é depois da exibição que foi, da vontade que toda a gente mostrou dentro de campo, virem ter com um conjunto de adeptos para baterem palmas em conjunto, eu preferia que eles próprios tivessem ido com o Sotiris. Eu já escrevi sobre isto e eu acho que o nível de exigência do Rio Ave está cada vez mais baixo. Ah, em todos os. Está-me a faltar agora a palavra, em todas as dimensões. Eu não sei se vocês tiveram a, a oportunidade de ver ao site do clube a crónica de jogo. É uma crónica de jogo que tem 3 parágrafos e que o título diz Expulsão madrugadora ditou leis pesadas. Portanto, nem a crónica de jogo é condizente com aquilo que o treinador diz, como o João Paulo disse, não é? Ele próprio diz que a expulsão contribuiu, mas não foi só isso. Eu acho que nós estamos a entrar num certo patamar, e já disse num Rio Avíssimos, em que o nosso nível de exigência está cada vez mais baixo. E isto para fazer ligação com aquilo que estava a dizer, eu sinceramente preferia que a equipa tivesse feito a mesma coisa que o Sotiris fez, que é acabou o jogo, vou tomar banho e vou meter assim um carapuço com vergonha, porque tenho. Mas não, ainda batemos palmas. Portanto, dentro dos atores ontem, de todos os atores, da equipa, do Vítor Gomes, do Walter, do Sotiris, não sei se falaram mais alguém, eu sinceramente acho que o Sotiris teve uma atitude prudente, que foi ir embora, não ia fazer mais nada. Agora, podemos a pensar de outra forma, que é ele deixou os jogadores ficar e os próprios jogadores estavam insatisfeitos. Foi como pareceu. Eu Isto, vi- se calhar, prova que o nível de confiança que os jogadores já têm no treinador é o mesmo que nós já temos. Isto sim começa a ser preocupante. Porque eu não sei quando é que ele vai embora. Vem agora uma pausa de seleções depois do jogo do Alverca. Normalmente, uma direção ao estilo campeonato português aproveitava estas paragens para fazer algumas reformulações se fossem necessárias. Eu tenho algumas dúvidas que elas aconteçam. Uh, eu acho que ainda vamos ter que levar com o Sotiris algum tempo, a não ser que saiamos com um resultado e com uma exibição tão gritante em Alberta como esta. Muito bem. Só para complementar a minha intervenção. Eu ia dizer que a época foi mal planeada e mal gerida desde o início e é visível que não há uma união entre os jogadores a partir do momento que eles para aí à sexta ou sétima jornada, não me recordo, vão fazer
ou têm um momento de paintball. Isso são coisas que acontecem no início da época, na pré-época. Ok. Aí é que eles fazem o entrosamento entre os atletas. Relativamente ao facto dos jogadores não merecerem palmas, e eu acho que a ovelha negra aqui, o voto expiatório, é de facto o Sotiris. E eu percebo a tua insatisfação, mas eu também, se eu fosse atleta e estivesse a perder 4-0 aos 70 e alguns minutos, com menos um, ia-me custar imenso ficar dentro de campo até ao final. Se eu fosse o João Graça a entrar a faltar 5 minutos, a perder 4-0, eu dificilmente iria entrar. Mas Talvez me recusasse a entrar depois do tratamento que ele tem levado. eu não Ok? sei quanto é, eu não sei qual é o teu vencimento, nem quero que o partilhes o teu vencimento, mas a mim não me gostava entrar em campo recebendo como o Omar cerca de 1 milhão de euros, se fossem elas as circunstâncias. Não Não foi o sei. Omar que entrou, foi o João Graça. Sim, mas o João Grande não te preocupes que o João Grande também não recebe assim tão pouco. Está bem, mas Posso ser, certamente não. posso ser super solidário. Sinceramente, entrou, foi dos poucos que correu. Possivelmente correu mais do que qualquer outro que outro entrou e que teve dentro do campo. Não é uma crítica ao João Graça, não é nada disso. Pá, pá, são jogadores. Nós apresentamos um resultado negativo de 19 milhões. Isto significa que a estrutura pesa em muito. Portanto, são jogadores pagos a peso a um preço enorme. Portanto, não venham dizer que temos que estar super solidários com. Obviamente que eu não estou a pedir um tumulto, mas opá, como se tivéssemos ganho o jogo, pá, pronto, sou eu que se calhar tenho um nível de exigência diferente de toda a gente e eu é que sou, como dizem, a minoria. Ontem viu-se que não era a minoria, mas pronto, a mim sinceramente não me chocou ver o Sótiris ir embora. O único significado que eu atribuo àquilo é ele próprio já não está com os jogadores e os jogadores não estão com ele. Se os jogadores tivessem ido com eles, para mim seria Opa, perfeito. mas sinceramente, ontem nem sequer foi só o grupo que costuma ficar. Ontem houve mais gente a ficar e mais gente a bater palmas aos jogadores no fim do jogo. Não percebi essa, não Aliás, percebi essa, Tiago. Estás a falar Fogo. de que. Eu acho que a esmagadora maioria da bancada ou tinha já ido embora, ou foi embora quando acabou o jogo, ou quando ficou não bateu palmas. Bateu palmas foi aquele núcleo ligado à claque e pouco mais. Isso não, olha que houve muita gente fora da claque a bater palmas ao jogador nessa altura. não, não, Não não, digo, não digo necessariamente o que eles costumam cantar, mas a bater palmas aos atletas quando não, eles não, vieram. não foi a percepção que eu tive do corredor de ligação entre uma bancada e outra. Eu aceito que posso ter tido uma percepção diferente da Até que estavas tua, ali no meio. é a minha percepção. Deixa-me dizer duas coisas para se calhar também vamos ter mais uns minutos, vamos ter que encerrar E este tema. diz, e diz, e diz, por favor, a nota que dás ao jogo no Dou final zero. da intervenção. Zero. Dou zero, não vejo nada. Tirando a entrada do Lomboto e a exibição do Lomboto, que gostei. Epá, a única coisa que eu quero destacar de positivo do jogo é zero. Portanto, dou nota zero ao jogo. E duas notas. Curiosamente, na altura em que ele quer mexer na equipa e quer tirar um central, ele tira aquele central que possivelmente tinha sido o melhor central no jogo, que é o Lombote. Tira o Lomboto, é verdade. Portanto, queria dar duas notas. Uma é para dizer que não sei se estou em desacordo com o Daniel. Acho que já estamos a falar da mesma coisa. Acho que o treinador não pode deixar a equipa abandonada no relvado. Portanto, Certo? ou fica com eles, engole um sapo e fica com eles porque é o treinador, ou fala com eles e recolhem todos e depois dá uma explicação no final para preservar a equipa, ou o que for preciso. O que aconteceu é que não pode acontecer. Concordo. Uma das duas é possível. Vão todos ou ficam todos. Agora, o que aconteceu ontem é de cachopos. Não sei como é que se diz em grego, mas é de cachopos. Segundo, termino com esta, em relação aos Sotiris, não quero falar mais, mas ao que estávamos o Tiago fez ali um trocadilho e eu vou buscar um trocadilho quando trocámos um grupo de Rio Avistas que era Sotiris nos pés.
Ontem foi só tiros nos pés. Relativamente à questão do Panzo, também não quero, agora não adianta nada, mas eu acho que estas situações, se calhar, eu nunca fui jogador profissional, joguei só a nível concelhio, perdão, E mal, diga-se. e mal. Estou a brincar, estou a Não, não, brincar. e mal. No UFA e no GDA não ficou memória deste jogador. Ahm, o UFA era a União Futebol de Aveiro, para que fique, não sei se já, acho que já não existe. Ah, perdão. Há aqui uma coisa que é. O Pans teve que decidir o que é que ia fazer naquele momento. Não essas coisas não deveriam ser sido estudadas antes, não deveria. Numa situação destas, a equipa não deve ser, os jogadores não devem saber o que é que devem fazer. É melhor ser expulso e depois ficar 70 minutos com menos um, mesmo que vai ficar-se a perder um zero e com 11 era possível dar a volta. Não sei. Acho que a decisão do Panzo foi errada. Não quero crucificar o jogador, mas foi errada. Agora, não sei é se ele tinha indicações para fazer aquilo. Ele já não é um jogador novo, é um jogador com uma experiência. Acho que a outra opção teria sido melhor. Teria deixar a bola correr. Poderia não ser golo. O Mister podia ter defendido, portanto, ficava tudo igual. O Mister não defendia, era um zero, mas tínhamos 11 e íamos para a frente, íamos para cima deles. Quando as equipas, quantas vezes já damos a volta a jogos, estamos a perder um zero. Pronto. E sobre o jogo, penso que não tenho mais nada a dizer. Muito bem. Eu acho que nesse lance do Panzo há dois momentos em que ele erra, que é o primeiro momento em que ele se tenta fazer a bola primeiro, mas não chega a tempo, e logo a seguir toma a decisão de agarrar e fazer o vermelho. Eu vou dar um à exibição da equipa e pedi ao Daniel que desse a nota dele à equipa também e que a seguir intervencione logo com o melhor e pior da semana. Para mim, eu dou 0 também. Ah, Num jogo em que fazemos um remate que não é na baliza por André Luiz, que a bola vai ter ao painel publicitário, que somos totalmente dominados, termina 4-0. Temos duas ou três bolas ao poste, temos oportunidades flagrantes à frente da nossa baliza, em que são os próprios avançados do Estoril que servem de mecos para a bola não entrar. Um Daniel, o jogo por melhor do jogo foi o resultado. É isso, pronto, é isso que eu estou a dizer. Por isso é que eu estou a dizer 0. E não há muito. Eu nem tenho que justificar. Quem viu o jogo, eu acho que eu não tenho que justificar. Era um jogo que possivelmente. Se o Estoril tem a estrelinha do jogo, nós poderíamos ter saído por 7-8-0 facilmente. Melhor e pior da semana, Daniel? Ora bem, o melhor da semana. Se houver melhor. Pá, eu não gostaria de pôr isto como melhor, mas esta semana foi tão má que vou colocar. Foi apresentada, isto poderia linkar no pior da semana. Eu e o João já falamos sobre isto, vou deixar para ele a parte em que é tão negativo. Mas eu disse na Assembleia, foi apresentado o Master Plan aos sócios, foi apresentado umas fotos, todas elas mal redimensionadas, mas foi mostrado aos sócios pela primeira vez alguma coisa que é o que se tem intenção de se fazer. Não se pôs prazo em cima, apresentou-se aquilo com pouca circunstância, simplesmente umas imagens aéreas, com pouca definição, com pouco pormenor, o que é que vai ter, o que é que não vai ter. Foi apresentado alguma coisa, já é um passo. Obviamente que nada foi datado, nada disse quando é que foi custado. Eu na Assembleia até disse uma coisa ao Dr. Luís, que foi o que apresentou, é dizer, eu acho que é super positivo e é melhor do que eu achava, mas não tem prazo. Isto faz-me lembrar a minha mãe que me diz que vai levar à Disney aos 9 anos e ainda não levou. Portanto, isto para dizer que aquilo pode ser a intenção, mas ficaria bem dizer quando é que aquilo iria estar concluído ou por fases. Esta fase vai ficar pronta aqui, esta fase vai ficar pronta aqui, esta fase vai ficar pronta aqui. Isto para mim é o melhor da semana, o pior da semana. Eu teria também outro assunto, outro momento da Assembleia para assinalar, mas depois do jogo de ontem eu tenho que dizer que foi o jogo de ontem. Muito bem. João Paulo, melhor, aliás, vou dizer eu. Eu não tenho, não vi nada esta semana que me fizesse sentir que era o melhor ou algo positivo. E o pior é o jogo de ontem, sem dúvida. Vou passar já a bola para o João Paulo.
faz a tua intervenção, João Paulo, e a seguir podes matar com um tema extra. Então, vamos a isso. Melhor da semana. Como eu sou uma pessoa muito otimista e muito. Vê sempre as coisas pelo o copo meio cheio, vou destacar o Lomboto, não é estreia, perdão. O Lomboto no 11, portanto, agarro-me a essa luz ao fundo do túnel e pronto, quem sabe não teremos daqui para a frente um jogador titular na equipa, ele justifica ser titular na equipa. Pronto. É a única coisa boa que eu vi até este momento em que estamos a gravar no programa durante esta semana ligado ao Universo e Rio Ave Vista. Em relação ao pior da semana, pior da semana só pode ter sido naturalmente este desastre que aconteceu ontem nos Arcos, mas eu entronco só numa questão que o Daniel referiu, porque eu não fui à Assembleia por estar doente, aliás, não estou ainda recuperado, mas depois cheguei à espera de saber pormenores, para além daqueles que nós no Reis do Ave vamos publicando. E qual é o meu espanto quando vejo no jornal O Record uma notícia sobre esse tal Master Plan, esse grande projeto de obras até do final de 2028, a citar o Reis do Ave. Epá, quer dizer, o Reis do Ave vale o que vale, é um blog escrito por amadores no sentido literal da palavra, de pessoas que amam o Rio Ave, mas que não são profissionais. Mas o clube tem que. É uma coisa boa, caramba. É uma coisa do futuro do Rio Ave, é uma coisa para o crescimento do Rio Ave. São obras que vão ficar no património do clube. O Rio Ave tem que comunicar isso a peito aberto e com vídeos 3D. Tem que comunicar isso. Não podemos chegar à situação de ser o Record precisar para noticiar, ter que recorrer ao blog. É surreal, absolutamente. Entronco no tema extra que tem a ver com a SAD, desculpe, que tem a ver com a Assembleia. Eu não fui, portanto, pelas razões que já disse, não fui. E, portanto, só posso falar de uma coisa que não aconteceu. Não posso falar do que aconteceu lá, mas posso falar do que não aconteceu. Pela primeira vez, não houve informações financeiras sobre a SAD. Houve sempre sobre o que era a SEDUC, as contas da SEDUC. No ano passado, na Assembleia de Outubro de 24, a Presidente deu-nos informações sobre a estrutura de despesas, de receitas sobretudo despesas da SAD naquela época, na época anterior. Desta vez falou-se apenas dos 19 milhões de euros que já estavam no relatório e dizer que isso se deve ao facto do investidor estar a fazer obras e não querer vender jogadores. Ahm, Vamos lá ver uma coisa. O investidor, não sei quanto é que, não sabemos o que é que isto, quanto é que, não sabemos nada, só sabemos que são 19 milhões de euros de prejuízo. Deduzo que, acrescentando os 5 milhões da televisão, isso dá 25 ou 26. O investidor ainda não teve capacidade de investir 2 ou 3 milhões de euros. Ainda não vimos obras para 2 ou 3 milhões de euros, acho eu. Portanto, é tudo futebol. Ora, se é tudo futebol, onde é que estão os resultados? E isto é uma pescadinha de rabo na boca, também o próprio Daniel falou nisso há um bocadinho, onde é que estão os resultados resultantes de 22 ou 23 milhões de euros gastos numa equipa de futebol, que é isso que nós temos hoje. Onde é que estão os resultados? Fico por aqui. Muito bem. O meu tema extra é também relacionado com a SAD e vou falar de um assunto que até já escrevi há 2 anos atrás, acho eu. E eu às últimas assembleias não fui e acredito que possivelmente tenham sido semelhantes, porque se há 2 anos, se a última que fui isto aconteceu e esta também não aconteceu, acredito que nas outras duas que eu faltei também tenha acontecido. Que é o facto de haverem funcionários do clube ah, a espirrarem coisas como está calado ao burro, não sei o que, pegar no pau, fazer não sei o quê, usar serem brejeiros dentro da Assembleia, que é um momento de diálogo e de debate entre os sócios e é um momento em que os sócios têm a palavra. E eu acho que pessoas assalariadas do clube deveriam saber ou pelo menos tentar perceber que se eles estão ali é porque nós existimos e é porque nós existimos que o clube chegou onde chegou e lhes pode pagar o salário que eles têm, por isso merecemos o devido respeito.
Há 2 anos foi qualquer coisa como merecias qualquer coisa como porrada, e este ano continua a ser, e até levou inclusive a que um sócio abandonasse a Assembleia. Daniel, teu mestre. Pronto, elencar no que disseste, que vou aproveitar para fazer um bocado de defesa da honra no meu tempo livre. Vou tentar fazer isto em 2, 3 minutos. Eu intervi. É que as assembleias normalmente, para estes novos sócios, podem não ter essa noção, mas antigamente as assembleias tinham 20, 30 pessoas, 40 pessoas no máximo. Hoje em dia já é a nova norma, é ter mais de 100 pessoas. Caras que nós não vemos nos estádios, nas camadas jovens, no futsal, não vemos participar em nenhum dos momentos a não ser nestes momentos. Inclusivamente, estas pessoas são funcionários do clube. Eu intervi na Assembleia e fiz uma análise às contas que foram apresentadas do Rio Ave, que foram positivas, 290 mil euros, mas que estavam super alavancadas em subsídios que se tinha recebido de forma única, que se vai receber de forma única. Basicamente há um conjunto de pessoas que a forma de argumentarem é estarem no seu lugar e recebem, se calhar, indicações para isso, para apupar, para insultar, para ameaçar, como tu disse, como tu já frisaste. Uh, e é triste isto acontecer. Num clube com 86 anos de vida, com imensa história, é muito triste isto começar a acontecer. Com a condescendência, de alguns membros da direção e os próprios a incentivarem para finalizar, elencar também nisto e finalizar com. Eu fiz uma intervenção com o resumo do que foram os últimos 2 anos, com dados factuais. Não foi qualquer tipo de opinião, foram dados factuais, sendo que finalizei depois com um conjunto de perguntas que têm a ver com o facto de conflito de interesses. Não tive qualquer tipo de resposta, tem sido uma tendência. A doutora Alexandrina apenas responde o que quer, o que não lhe dá jeito não responde, tem sido uma tendência e isso é de lamentar. E para além do mais, um sócio que de alguma forma tenho todo o meu respeito, uma pessoa da sociedade civil com um percurso incrível, com uma história do Rio Ave totalmente independente que não estava amarrado a nada e que tinha voz crítica quando tinha que ser, se fosse negativa ou positiva. Levantou-se e fez um enorme exercício de demagogia. Dando casos que não se comparam minimamente ao Rio Ave, terminando dizendo que se algo de mal aconteceu ao Rio Ave, a Alexandrina que se livre, porque eu sei onde é que ele mora. Eu não sei o que é que isto significa, não sei o que isto nos adianta. Ao contrário do que tu próprio mencionaste e alguns disseram na Assembleia, eu não vou culpar o atrás de ninguém. Eu quero é pensar o melhor presente e futuro do Rio Ave. E acho que isto não acrescenta rigorosamente nada à discussão que se estava a ter, a não ser um pretexto para que de repente meia dúzia de fiéis e meia dúzia de pessoas de um exército se levante e bate palmas e assobie e diz: vai para o teu lugar, vai-te embora, está calado ao burro. Muito obrigado. Muito bem. Repescar aqui só o momento positivo da semana, e para mim, acho que o momento mais positivo da semana foi o momento em que um senhor que eu desconhecia na Assembleia, José Ferreira, Luís, acho que Luís é. Ferreira, acho que não, mas isso depois confirma-se. Pediu a palavra, e acho que era a primeira Assembleia aquele dia, um senhor que é contabilista, fez uma análise das contas com conhecimento de causa e, pronto, disse que ela tecnicamente estava bem abordada, mas que haviam ali, principalmente a SAD, que não percebia o porquê de não existir informação. Muito bem, julgo que seja tudo. Não sei se mais algum de vocês quer Não? dizer alguma coisa. Um abraço, até à próxima. Desejar uma boa semana a todos. Pedir novamente e encarecidamente que subscrevam o canal, por favor. E pronto, por esta semana é a tristeza que temos.
esperemos que superada para a semana por uma vitória. Daqui é tudo, meus amigos, um abraço, boa semana. Um abraço. Um abraço. Tchau.